Olá a todos e todas, eu sou Helder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor. Mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Estou em uma série de vídeos comentando as obras que cairão no vestibular da UFPR em Sociologia, Filosofia e Literatura. De filosofia eu comentei duas, Ética, de Baruch de Spinoza, em 2 vídeos, e Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, também em 2 vídeos, de Nicolau Maquiavel, está no canal. Comentei em um vídeo único a obra de literatura Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e pretendo comentar agora, neste vídeo, que estou iniciando, a obra Casa de Pensão, de Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo nasceu em 1857, é maranhense, e morreu em 1913, em Buenos Aires. Vocês que me acompanham já devem conhecer um pouco o meu estilo. Eu comento um pouco acerca do contexto histórico da obra, do estilo do autor, e na sequência leio os principais trechos para poder comentar, traduzir para vocês o que o autor quis dizer, por que usou aquela linguagem, entre outros aspectos que considero mais relevante. Espero contribuir minimamente para que vocês possam adentrar um pouco nesta obra, aqueles que puderem ler melhor ainda, aqueles que não puderem ler, que possam ter uma compreensão geral do que o autor quis escrever em Casa de Pensão. Bom, o livro é de 1884, eu não vou comentar muito sobre o autor especificamente, mas tenho que fazer algumas considerações. Primeiro, ele escrevia muito influenciado pelas notícias de jornais da época. Então, Casa de Pensão, a título de exemplo, é um romance que foi inspirado em uma notícia, em um crime que abalou o Rio de Janeiro, um pouco anterior à escrita desse romance, e o Aloysio traduziu a vida real para a literatura. E o naturalismo, ele tem um tanto quanto disso. O naturalismo ele é um movimento literário que surge atrelado às inovações científicas que ocorreram no século XIX. O século XIX é o século de Friedrich Nietzsche, da Morte Histórica de Deus, é o século dos russos literatos lá que estão abordando a vida da sociedade agrária russa, Tolstói, Dostoiévski, e é o século também de Charles Darwin e do livro As Origens das Espécies. É o século desses grandes reformistas que muito influenciaram em nossa sociedade, seja ocidental ou oriental. Bom, dito isso, essa ideia naturalista, ela tem como ponto de partida a não aceitação de que o homem é um ser perfeito, de que o homem é alguém que foi construído para ser a imagem e semelhança de Deus, porque até o século XIX nós tínhamos muito essa ideia, né, de que somos filhos de Deus, de que temos uma condição superior, que somos o topo, que o planeta foi feito para nós, entre outras atitudes bastante egocêntricas. Então vem livros como As Origens das Espécies e mostra que não é nada disso, que fazemos parte desse corpo vivo que é o planeta Terra e que somos animais, embora diferentes dos demais, mas que temos características muito semelhantes a eles. O naturalista, ele não idealiza o homem, ele fala do homem como nós somos, seres influenciados por nossa biologia, pelos processos físico-químicos que passam por nosso corpo, que produzem relações, pelos instintos e energias, né, que se proliferam e que nos fazem mover ora para um lado, ora para o outro. Ele problematiza isso, né? Será que o homem ele é esse ser tão racional, tão controlado, tão perfeito, que está acima de tudo, que ele é senhor de si mesmo? Então o escritor Aloysio Azevedo, em Casa de Pensão, ele usa o cenário da pensão, um ambiente mais aberto, né? Você pensa assim, o que é uma pensão? Uma pensão é um local onde as pessoas têm maior liberdade, estão longe da família, estão separadas, dormem em quartos. As regras são menos rígidas do que numa casa de família ou do que na casa paterna. Então, por isso que ele já utiliza esse cenário. O Aloysio é o mesmo do Cortiço, né? Quando ele está narrando o Cortiço, ele está mostrando um ambiente de quase uma anomia social. Essa anomia, a ausência de regras ou quase ausência de regras, está presente também na pensão. Por isso que o ambiente escolhido é justamente esse local. Bom,
vamos lá, vamos situar um pouco melhor esse contexto. O que era o Brasil do século XIX? Quais são as regras que precisavam ser preservadas? Então eu preciso fazer algumas considerações para você entender o que era esse Brasil. Primeiro, a gente está falando de uma época em que o sexo era um tabu absoluto. A relação marido e mulher são relações diferentes. Então você escuta termos como mulher virtuosa, pessoa com comportamento imoral, pessoa com postura adequada. Então muitas famílias ali escolhiam o casamento das meninas, né, da época, e esse era o costume mesmo. A mulher, quando ela estava pegando uma certa idade, a família já pensava em casá-la bem, para poder se livrar de qualquer problema, né? Então, isso é essencial. Ideia da mulher casar virgem, da família escolher o casamento, da obrigação do homem de casar com uma mulher a quem ele porventura tem engravidado. Há aquela figura que para hoje nos parece abominável, por exemplo, um homem violenta uma mulher sexualmente, se ele casar com ela, ele acaba sendo perdoado, ele é redimido no casamento. Então a mulher vive como violentador, como se fosse marido e mulher. Há também a questão ali de que os homens terem relacionamentos extraconjugais, a mulher mais que fica na casa, não liga tanto, às vezes até briga, mas tem medo de perder o casamento. E Casa de Pensão mostra isso. Em dado momento, os personagens ali que eu vou explicar para vocês posteriormente, o Amâncio e a Amélia, né? O Amâncio faz uma proposta para outra mulher, traindo a Amélia, traindo a relação deles, e ela fica relutante. Será que eu vou quebrar esse relacionamento ou eu vou ficar quieta porque ele paga as coisas que eu tenho, ele me dá a casa, ele me dá uma vida confortável? Aí a Amélia vai pedir conselho para o irmão, a título de exemplo, e o irmão diz assim: não, deixa para usar isso em outro momento, finja que não aconteceu nada e mantenha as aparências. Então a mulher, até por não estar devidamente inserida no mercado de trabalho, tolerava coisas que hoje em dia elas nos são bastante estranhas, né? A mulher tolerava o marido um tanto quanto mais livre, desde que fosse suprida nas condições financeiras. A mulher era educada para o casamento, certo? Então fique isso bem claro em sua mente para você poder compreender de maneira geral o que é casa de pensão. E ser educada para o casamento exigia alguns atributos. Primeiro, você tinha que ser capaz de despertar desejos nos homens, falando do lado da mulher, e ao mesmo tempo não ceder completamente esses desejos. Hoje em dia nós nos encontramos, né, a relação homem-mulher, homem-homem, enfim, qualquer tipo de casal que você queira formar diante das novas configurações familiares que temos hoje, se você tem vontade, sei lá, de desfrutar algum prazer sexual, não vai haver nenhuma reprimenda, ou pelo menos não deveria haver, desde que sejam adultos ali, senhores de si, não há problema nenhum em ter uma relação sexual no primeiro encontro, ou cada um segue a sua própria moralidade sem pensar no contexto coletivo. Nessa época não, a mulher tinha que despertar o desejo do homem e manter esse desejo quente, sempre, né, ardente, vivo, mas sem ceder, sem deixar o homem consumar a relação carnal, porque se ela cedesse, seria tida como uma mulher fácil, mulher da vida, mulher sem compromisso. Era uma disputa, né, uma situação bastante delicada em que a mulher vivia principalmente. Então a Amélia, a título de exemplo, provoca ali o Amâncio, que é um dos protagonistas do romance, a tal ponto que ele se vê obrigado a ceder. E aí a grande questão, o grande polo da obra, eu estou avançando aqui de maneira até um tanto atabalhoada, mas a grande questão é, ele desonrou ou não desonrou ela? Ela cedeu? Será que agora ele é obrigado a casar com ela porque ele teve uma relação? De que forma a sociedade vê isso? Então esse é o núcleo que vai nortear, por assim dizer, Casa de Pensão. Bom, vamos dar uma origem cronológica ali e organizar o texto, que é muito bem organizado. Eu só fiz essa introdução para fazer você ter uma noção do que é o Brasil da época. Então fique com isso na cabeça. O homem, ele não é um ser idealizado, é um ser que vive na realidade.
O romance não aborda o mocinho e o bandido, não existe isso. Nós, enquanto somos humanos, nós somos ora opressores e ora oprimidos. Então você começa, por exemplo, já para entrar no autor, você começa a ler sobre a vida do Amâncio e você fica sabendo que ele é filho de uma rica família de comerciantes no Maranhão. Especificamente, eu vou ler aqui com vocês os nomes dos personagens. A mãe dele, a Ângela, e o pai Vasconcelos, grandes comerciantes que têm um vasto lastro social. A mãe mimava Amâncio demasiadamente. O pai, como o bom homem do século XIX, mais machista, não demonstrava afeto, apesar de amar o filho, não abraçava o filho, não queria ter contato nenhum. Então Amâncio foi criado desse jeito. E, tendo posses, Amâncio queria mais. Eu vou para o Rio de Janeiro, quero estudar medicina. Não que eu precise de medicina para viver. Eu vou estudar medicina porque eu quero ter um título para apresentar. Ou seja, ele é alguém que não teve controle, que foi mimado, que não teve uma educação adequada. Os pais estavam acostumados a educar ele como se educa o pai, pelo menos, né? A mãe não. O pai estava acostumado a educar ele como se educa um escravo, batendo. Não tinha essa noção de construir uma moral. Então esse indivíduo, já no seu auge dos 20 anos, sai do Maranhão e vai até o Rio de Janeiro. Uma viagem que na época ali o autor coloca que levaria 2 a 3 meses. Ele chega na casa de um antigo conhecido da família Vasconcelos, que é o senhor Ocampos, e ali se apresenta: olha, eu sou Amâncio, eu sou filho do senhor Vasconcelos e vim aqui para cursar medicina e me formar. O Campos, que devia favor para a família Vasconcelos, recebe muito bem o jovem estudante, e esse Ocampos era casado com Hortência, e ali você começa a sentir uma espécie de ódio do Amâncio. Por quê? Ele acabou de chegar na casa, foi bem recepcionado, deram um quarto para ele, fizeram tudo, né? E o que ele faz? Você conversando com ele, né? Você lendo ali e vendo o pensamento dele, que é relatado por Aloísio, você vê que ele desejava a Hortência. Então você fala assim: cara, você acabou de chegar na casa do Ocampos e já está desejando a Hortência. Então nós passamos a ter uma versão e imaginar que o Amâncio vai ser a pessoa má, o antagonista do romance, que de certa forma está tentando destruir o casamento do grandioso, por assim dizer, Ocampos. E não tem nada disso. Uma hora o Amâncio ataca as mulheres, ataca seus desejos ali, ele não controla, ele vai ter relação com 3 mulheres no romance, ele vai tentar seduzir a Hortência, nunca vai conseguir seduzir, mas vai ficar tentando. Ele vai ser seduzido por Amélia e vai ter uma relação conjugal com ela, apesar de não ser oficializada, e ele vai tentar seduzir uma outra mulher amaziada, que é a Lúcia. Então esse é todo o contexto de introdução ali da peça Casa de Pensão. O Amâncio está na casa de Ocampos, né, desejando a mulher do outro, e sai, né, com aqueles estudantes. Imagine, na faculdade de medicina, o cara cheio da grana, ele começa a sair com os colegas, e na primeira noite que ele sai, o Amâncio custeia tudo, custeia bebedeira, comida, custeia danos que os colegas bêbados fazem. E um dos colegas, chamado João Coqueiro, percebe: olha, esse cara tem dinheiro pra caramba, esse cara é um nobre do Maranhão. Eu vou dar um jeito de fazer a minha irmã Amélia, ele tinha uma irmã solteira, eu vou dar um jeito de fazer a minha irmã Amélia se casar com esse cara, né? E o João Coqueiro faz de tudo para casar a Amélia com o Amâncio. O João Coqueiro é o típico cara que casa por interesse. Ele era casado com a senhora Madame Blizzard, uma senhora bem mais velha que ele, que tinha dinheiro, e ambos construíram uma pensão, né? Ele tinha o prédio herdado da mãe e do pai, ela tinha o dinheiro para arrumar e montar uma pensão. Ou seja, o cara que casou com alguém bem mais velho, sem nenhum desejo, sem nenhum amor, somente por interesse, tem o mesmo plano para a irmã. Eu vou tirar o Amâncio da casa de Ocampos, vou levá-lo até a minha pensão e vou fazer com que a Amélia se interesse por ele, de modo que os dois possam se casar e finalmente eu vou arrumar minha vida financeira. E assim nós temos todo o núcleo de origem ali do enredo da peça.
certo? Não sei se vocês conseguiram pegar. Falei do estilo naturalista, falei do Amâncio, que já chega cortejando a Hortência, a mulher do Ocampos. Falei do João Coqueiro, um colega estudante que tinha uma pensão, que era casado com uma mulher bem mais velha que ele, em nome dos recursos financeiros, e que visava casar sua irmã Amélia com o nosso jovem Amâncio, usar das vontades, dos desejos do colega inveterado, para que ele possa desposar a irmã e custear a vida de toda a família. E vamos lá aos capítulos, vou passar rapidamente por eles, talvez um vídeo um pouquinho mais longo. No primeiro capítulo, o Amâncio se mostra rogado na casa de Ocampos, né? É ele chegando do Maranhão ao Rio de Janeiro. Mostra-se alguém resoluto, mas que na verdade esconde seus desejos. Ele aprendera desde cedo a disfarçar o que sentia. No capítulo 2 diz assim: Amâncio desde logo habituou-se a fazer uma falsa ideia dos seus semelhantes. Julgou os homens por seu pai, seu professor e seus condiscípulos, e abominou-os. Principiou a aborrecê-los secretamente por uma fatalidade do ressentimento. Ou seja, ele sofreu nas mãos dos professores e dos pais, então ele disfarçava com todo mundo. Ele era alegre, era obsequioso para com os outros, mas na prática ele nutria sentimentos diferentes. Na questão 3 ele diz assim: mas neste caso, no capítulo 3, perdão, mas neste caso a questão muda muito de figura. Dizia ele em resposta a uma voz que vinha dentro do seu próprio raciocínio: não se trata aqui de fazer um médico, trata-se de fazer um doutor, seja ele do que bem quiser. Ou seja, o Amâncio deixa claro que ele não quer nem saber de estudar, ele só vai para a faculdade porque ele precisa de um título. Ele é alguém rico, ele não precisa trabalhar, mas seria bom ter um título para poder ostentar na província do Maranhão posteriormente. No capítulo 5, nós temos um pouco da abordagem do que seria a vida do nosso João Coqueiro. Ficamos sabendo que ele foi criado por um pai machista chamado Lourenço, que o pai agredia ele e queria que ele fosse o tipo macho alfa. No final o pai acaba morrendo, a família fica pobre e eles montam a famigerada casa de pensão. E nós sabemos também que a Madame Brizardi, que tinha recursos, encontra esse João Coqueiro com a pensão e os dois se casam por interesses e desde então passariam a receber os hóspedes dos mais variados. E ali na pensão nós vemos traição, nós vemos família amaziada, nós vemos o próprio João Coqueiro, o autor dá a entender que ele tinha relações com uma mulata, nós estamos no ambiente da escravidão ainda. Enfim, todos os males morais, né, com base nesse contexto histórico que eu falei anteriormente, todos esses males se manifestam na pensão. A pensão é o lugar propício para se manifestar esse tipo de males. Ali no capítulo 9, nós temos discussões sobre o que era a mulher da época, sobre como é difícil conquistar a mulher, sobre como a mulher diz não, mas quer dizer sim. Isso é o que permaneceu muito, né, no pensamento. A mulher tinha que dizer não às iniciativas masculinas para garantir o matrimônio. Por isso que tem pessoas hoje que não sabem diferenciar o não do sim, né? Eles acham que estão no século XIX ainda, e quando a mulher diz não, pensa que a mulher está fazendo charme. Aqui o Aloysio coloca que no século XIX era isso que ocorria, ou seja, a mulher que pleiteava um casamento tinha que dizer não, mesmo querendo ter relação com o sujeito. Só iria ter relação se o sujeito oficializasse o matrimônio, porque senão seria um amâncio da vida, né? O amâncio queria desfrutar dos prazeres carnais, abandonar a esposa, deixá-la na miséria, e desonrada, vale lembrar que uma mulher desonrada dificilmente conseguiria se inserir na sociedade. Primeiro, porque ela não conseguiria trabalho. Segundo, porque seria rejeitada pela própria família, pela sociedade. E aí, mais e mais consequências que eu não precisaria adentrar, que você já deve ter lembrado. Bom, então vamos avançando ali nos capítulos seguintes. No capítulo 11, por exemplo, Brizardi jurou que não havia
melhor vida do que a deles. Disse que Amâncio fizera mal em consentir um negro de sua propriedade andasse por aí tanto tempo sem lhe prestar contas. Quando alugado, lhe podia dar rendimentos pelo menos de 40 mil réis mensais. Aqui nós temos um pouco sobre o contexto da escravidão, como que o negro era tratado nessa época. Há relato, inclusive, que o pai do João Coqueiro colocava uma laranja na cabeça dos escravos e tentava treinar a mira com eles. Só para você ter uma ideia de como a vida do negro não tinha valor nenhum, né? Você imagina, a pessoa vai tentar a mira, coloca um escravo lá de pé e uma laranja e tenta ficar tirando, ver se é bom. Se matar, não perdeu um ser humano, perdeu uma propriedade. É isso o pensamento da época. Capítulo 12 fala um pouco sobre como Amâncio esteve doente, suas relações com Lúcia. Lúcia era uma mulher que vivia amaziada com Pereira, e o Amâncio não podia ver um rabo de saia, por assim dizer, tentou conquistá-la também. O Amâncio investiu tanto em relação a ela que acabou fazendo com que ela e o marido fossem expulsos da pensão. Por quê? Porque o João Coqueiro, vendo que o Amâncio estava de olho em outra mulher e temendo por sua irmã Amélia, que não avançava, que não conseguia conquistar o Amâncio, manda Lúcia e Pereira embora. No capítulo 15, nós ficamos sabendo que a mãe do Amâncio viera morrer lá no Maranhão, que o pai do Amâncio viera morrer lá no Maranhão, e a partir dali o Amâncio já tinha cedido a sua relação com a Amélia, eles já tinham tido uma relação consensual, relações sexuais, viviam juntos. O Amâncio custeava, para vocês terem uma ideia, toda a despesa da pensão. Praticamente toda a família de João Coqueiro, enteados, filhos, todos estavam nas costas, às custas, por assim dizer, do Amâncio. E aí ele queria voltar para o Maranhão para ver a mãe, porque a mãe acabara de perder o esposo, e a Amélia não deixava. Não, você pode até voltar para o Maranhão, só que se você voltar, vamos ter que voltar casado. Qual que era o medo da Amélia? Ela teve uma relação sexual com o Amâncio, achou que isso ia fazer com que ele viesse a casar com ela, e ele nem pensava em casamento. Cada vez que ele dissertava ali nas suas falas, né, ele dizia assim, não quero nem saber de casar agora, sou muito novo, eu vou para o Maranhão, mas eu volto para te buscar. Ela e o irmão pressionavam o Amâncio para casar, e aí você começa a ficar aflito. Por quê? Porque você que tá lendo o romance, você imagina assim, cara, ele tá custeando tudo, ele tá gastando, ele já comprou uma casa, comprou colar, comprou enfeites, deu presente pro cunhado, o cunhado reformou 2 pensões, as 2 nas custas dele, e agora ele não consegue nem ver a mãe que acabou de perder o esposo, né? E isso vai passando pela tua cabeça. No capítulo 16, o Amâncio tem um sonho que seria torturado, que se ele fosse para o norte ele seria preso, como se fosse uma antecipação do que o autor pretendia fazer. Porque apesar dele não ter valor moral, dele não ter... Se fosse por ver por conta dele, ele teria deixado a Amélia lá, né? Porque ele já possuiu, já tirou a virgindade da moça, já não queria mais nada com ela. Então ele tem sonhos, na verdade pesadelos, né? Pensando nas consequências disso. Bom, e aí ele se perde, ele vai para a festa, ele acaba passando nos seus exames do primeiro ano de medicina e vai comemorar com todo mundo, bebeu demais. Então a gente lembra que a bebida, ela serve como se fosse uma abertura para nossos instintos, né? Então ele que até então se controlava um pouco mais na sociedade, ao beber demais, acaba indo com muito ímpeto para cima da senhora Hortência, dançando, tentando levá-la para a cama, quase que ele se complica ali mesmo, ela rejeita ele. Aí no capítulo 18, 19, a gente vê o que? No capítulo 17, a gente vê o Amâncio escrevendo uma carta para Hortência, uma carta pressão, como se fosse assim, ou a senhora cede aos meus impulsos, eu vou abandoná-la de vez. Ele estava desejando a mulher do outro, ele escreve a carta de noite, a Amélia encontra essa carta e percebe a traição dele. A Amélia entrega essa carta para o irmão e finge que nada aconteceu.
É aquela velha história que eu contei para vocês no início ali. Muitas mulheres achavam defeitos que hoje, para nós, do 21, né, do século 21, seriam intoleráveis. Elas achavam no marido, mas toleravam. O que a Amélia podia fazer com seu amante? Nem marido era. Confrontar o amante. Olha, seu jaguara, seu isso, seu aquilo. Você escreveu uma carta para a mulher casada. Eles iriam brigar, se separar e ela ficaria desonrada. A velha questão da desonra continua batendo no romance inteiro. Então ela opta por não fazer isso. E a Madame Brizard, ela dá um conselho ao marido João Coqueiro. Ó, cara, não se revolte em relação à traição. A tua irmã ser traída é a coisa mais normal do mundo. O que importa é que o teu cunhado está custeando as nossas coisas. Eu vou ler o que eu acabei de dizer na linguagem do Aloísio. Isso é Madame Blizzard falando lá no capítulo 18. Meu amigo, paixão é fogo de palha, não dura. Nas ocasiões de fadiga e abatimento, é com o amorzinho da casa que a gente se acha. E fica então sabendo que, para um homem amar deveras uma mulher, é preciso que ele se tenha já desiludido com muitas outras. Tristes nós se assim não fosse. Há maridos que ao voltar de suas correrias, apaixonam-se pelas mesmas esposas a quem dantes chegavam por obrigação. Aí as mais belas e atrevidas ilusões vivem paredes meias com o mais denso e absoluto ceticismo. O que a Brizard está dizendo? Você, João Coqueiro e Amélia, vocês estão exagerando na traição do Amâncio. Ele deu casa para nós, ele está custeando isso, custeando aquilo. Por que ligar com a traição, com uma carta? Às vezes a mulher... a Hortência não vai nem ceder a ele, deixa ele dar uma pulada de cerco que ele vai voltar para a esposa. Então ela aceitava plenamente isso. O contrato de casamento era claro, ó, dê os recursos financeiros que eu preciso para me manter, afinal a mulher não pode trabalhar fora, e faça o que você quiser com tua vida conjugal. Bom, aqui nós temos uma crítica que o Aloísio usa dentro desse capítulo 18, as pessoas que idealizavam a vida, que queriam fazer reformas, sabe aquelas pessoas, professores universitários, estudantes. Ele diz assim: quase todos eles têm em sua vida um fato, uma época, uma coisa extraordinária para contar. Um apresenta a honra dele haver morrido nos braços de tal homem célebre, outro diz que foi amante da senhora condessa de tal, outro afiança e jura ser o verdadeiro, se bem que obscuro, promotor de tal acontecimento histórico. Outro revela um romance de amor que lhe cortou a carreira, mas que o imortalizará em vendo à luz da publicidade. E aí, reticência, diz assim: através dos cerrados negrumes daquela miséria e daquele ressentimento, nada enxerga de bom e de legítimo. Aqui é o Aloísio falando contra essa idealização do ser humano que ele percebia em muitas figuras das ruas. Que tipo de idealização? Pessoas que pensavam em revolução, pessoas que pensavam em transformação da sociedade, mas que na vida nua e crua, eu estou usando essa expressão muitas vezes hoje, que na vida nua e crua não eram capazes de sequer pagar um quarto de pensão. Então ele, por ser naturalista, evidentemente que ele vai tecer críticas a esse ideal romântico que no início ele esteve vinculado. E qual que é o ideal romântico? O ideal romântico, você foge da tua condição em que você está e imagina uma situação melhor, imagina uma vida idealizada. Só que quando você volta para dentro da tua vida, é uma vida fracassada em muitos aspectos. É isso que o Aloísio nos coloca também no meio de tantas discussões, no meio do enredo que eu estou lhes narrando. Bom, ali no capítulo 19, nós temos uma situação que é bastante da época. Por quê? O Amâncio tenciona fugir para o norte, ver a mãe, escondido da família do João Coqueiro, escondido da Amélia. O João Coqueiro, já vigilante de tudo isso, vai num advogado inescrupuloso e fala: olha, eu tenho um rapaz que eu levei na minha casa, tratei como se fosse o meu irmão, e ele abusou da minha irmã Amélia, eu quero que ele responda. E aí o Amâncio se encontra com oficiais de justiça e guardas que o prendem antes dele ir para o norte e o acusam de ter estuprado, violentado a Amélia. O curioso é que a Amélia tem 23 anos e o Amâncio tem 20.
A partir dali vai ter todo um processo que o João Coqueiro monta fraudulosamente. Ele paga para pessoas depor mentiras, dizendo que viram o Amâncio estuprando a Amélia, que viram ela gritar não, por favor, não. E o Amâncio diz com toda sinceridade, né? Nesta noite, permanecendo de pé o conchavo de uma entrevista combinada entre eles, Amélia, logo que a casa se achou de todo recolhida, apresentara-se-lhe no quarto e ali ficara até as 5 da manhã, sem mostrar durante esse tempo o menor indício de contrariedade e parecendo, aliás, muito satisfeita e feliz com o que se dava. Ou seja, a Amélia não foi estuprada coisa nenhuma, ela vivia em cima do Amâncio e chegou uma hora ela cedeu. Quer saber? Vai, vamos fazer o que tem de fazer, quem sabe eu te conquisto assim. E aí tem todo esse processo no capítulo 20, a gente sabe que o Amâncio ainda estava preso, estava uns 3 meses presos. Aí o senhor Ocampos, que era até então amigo do Amâncio, tenta tirá-lo da cadeia. O Coqueiro pega aquela carta, lembra aquela carta que a Amélia achou lá no quarto do Amâncio, em que o Amâncio se declarava para Hortência? Então o Coqueiro, que tinha aquelas cartas em mãos, envia para o senhor Ocampos, e o senhor Ocampos rompe de uma vez por todas com o Amâncio, deixando o Amâncio sozinho. Ou seja, a sua ação, a ação de Amâncio, fez ele ter problema na justiça por causa da Amélia, estava preso, acusado de ter estuprado a moça, e perdeu o seu maior protetor, que é o senhor Ocampos, justamente porque ele enviaram uma carta infame para a senhora Hortência, que chegara à mão de Ocampos por intermédio do João Coqueiro. No capítulo 21, nós ficamos sabendo que o Amâncio ele é absolvido de todas as acusações, e aí as pessoas começam a tirar sarro do João Coqueiro e fazia tudo para desonrá-lo, né? Porque, cara, você acusou alguém sem culpa, você queria dar um golpe no rapaz rico, e o nome do Amâncio já estava na boca de todo mundo. O João Coqueiro estava endividado, porque fazia 3 meses que o Amâncio estava preso e não custeava as despesas da pensão. O João Coqueiro havia contraído dívidas porque ele tentara comprar pessoas para dar testemunhos falsos, gastou com advogado, e aí ele resolve que a única maneira de se livrar de tudo era se matar. Ele chega a colocar o revólver na direção da boca, não tem coragem de puxar, vai até o Hotel Paris, onde o Amâncio estava hospedado, e resolve matar o rapaz. Vou ler para vocês aqui o trecho da morte do Amâncio. Amâncio, em uma cama muito cortinada e muito larga, dormia profundamente de barriga para o ar, pernas abertas e braços atirados sobre a desordem das colchas e dos lençóis. No chão, ao lado do escarrador, um travesseiro caído e em torno, por todos os arranjos da alcova, roupas espalhadas. O Coqueiro olhou um instante para ele, sem pestanejar, depois sacou tranquilamente o revólver da algibeira e deu-lhe um tiro a queima-roupa. Amâncio soltou um ai. A segunda bala já não o pilhou, mas o irmão de Amélia, abstrato, pateta, continuava a disparar tiros até que a arma lhe caiu das mãos. Nisto, como se acordasse de uma vertigem, saiu a correr tropeçando em tudo. No primeiro andar, um polícia lançou-lhe as garras. Então aqui o João Coqueiro mata o Amâncio e acaba todo esse enredo. O capítulo 22 é o último capítulo, vai narrar de modo triste, né, como a senhora Ângela, já idosa, viaja 2, 3 meses para ver o filho preso, e desesperado do filho estar preso. E quando ela chega no Rio de Janeiro, tem-se a notícia, afinal toda a mídia só falava do crime do João Coqueiro para com o Amâncio, chega-se a notícia de que o filho morrera. E a parte final do livro, leio agora para finalizar esse vídeo. Mas é ele, aqui a Ângela falando, o meu Amâncio, e começou a rir e chorar muito perturbada. O velho, meio comovido e meio vexado com aquela expansão em plena rua do ouvidor, principiava talvez a arrepender-se de ter sido tão cavalheiro. Ângela, quando esta que estivesse ali, ia percorrer como uma doida outros mostradores. Daí arrancou do peito um formidável grito e caiu de bruços na calçada. Tinha visto seu filho representado na mesa do necrotério, com o tronco nu, o corpo em sangue, e por debaixo letras garrafadas. Amâncio de Vasconcelos, assassinado por João Coqueiro no Hotel Paris, em Tantos de Tal. Então essa
é a obra Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo. Ficou um pouquinho longa demais, porque eu quis comentar o período histórico e li alguns trechos com vocês. Espero que tenham aproveitado.